Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Matéria fresquinha para você. Conheça 8 benefícios impactantes que os idosos têm. Será que você conhece os seus direitos? Será que você sabe usufruir bem dos poucos direitos que você já conseguiu? Infelizmente, o aposentado, o idoso, trabalhou a vida toda, batalhou e dedicou sua vida a lutar pelo nosso Brasil. E poucos direitos ele tem. E o pior de tudo é que muitas das vezes ele sequer reconhece esses direitos dele. Então, nesse vídeo eu vou falar desses 8 benefícios que você tem direito. Eu vou trazer para você aqui, vou especificar para você e você vai entender sobre esses 8 direitos impactantes que vão melhorar inclusive a sua qualidade de vida. Se você quiser conferir essa matéria tá no site Agenda Financeira, foi publicado no dia 6 de dezembro, matéria fresquinha, hoje às 6h30 da manhã foi publicada. Então, muito foco que eu vou trazer aqui, esses 8 benefícios impactantes e que inclusive vão sim melhorar a sua qualidade de vida. Então, muito foco agora nessa matéria que eu trago para você. O Estatuto Idoso ficou conhecido como Estatuto da Pessoa Idosa desde 2022, ou seja, teve uma mudança agora. Foi feita uma modificação de nomenclatura, antes se chamava Estatuto Idoso, agora Estatuto da Pessoa Idosa, e a modificação foi feita pela Lei 14.423. A ideia inicial era renomear apenas essa lei, mas quem foi relator desse caso aqui, não sei se você se recorda, nós acompanhamos, foi o senador Romário, do PL, Partido Liberal, do Rio de Janeiro. Atualizou todo o estatuto com um novo nome. Infelizmente, um senador que poderia ter feito muito mais do que meramente modificar o nome de um estatuto, né? Então, assim, poderia fazer muito mais pelas pessoas com deficiência, pelos idosos, e infelizmente a gente vê que o que ele mais sabe é jogar bola, porque como senador ele é um bom jogador de futebol. Mas, independente da minha opinião pessoal, sendo assim, as pessoas com mais de 60 anos aqui têm direito a vários privilégios. Foi como a matéria tratou. Eu não vejo como privilégio. É o mínimo de dignidade que poderia ser dado. Mas vamos listar aqui 8 privilégios que são muito úteis e pouquíssimos aposentados e idosos conhecem. Destinam-se a idosos e pensionistas do INSS. Esses benefícios já entraram em vigor desde 2003, com a publicação do Estatuto do Idoso, que hoje é o Estatuto da Pessoa Idosa. Os idosos podem obter diversos benefícios que vão desde planos de saúde, moradia, transporte, lazer, que podem ser aplicados de forma totalmente gratuita. E eu vou colocar uma lista aqui para você de alguns desses benefícios a seguir. Então, muito foco que eu vou trazer esses 8 direitos que vocês têm aqui. Quais benefícios os idosos têm, tá? A partir de agora, 2003, vamos conhecer alguns direitos mais importantes que os idosos têm por meio do Estatuto da Pessoa Idosa. Primeiro, pessoal, passagem grátis. Vamos lá. Você que é idoso, tem mais de 65 anos, terá direito ao transporte urbano e interestadual gratuito. Nesse caso, os idosos devem ter mais de 65 anos para solicitar esse direito, sem pagar passagem. Esta regra entrou em vigor em 2006, sendo assim, as transportadores terrestres, ou seja, as empresas de ônibus, devem oferecer 2 vagas gratuitas para idosos, ou 50% de desconto na passagem. Então é o seguinte, você ao chegar na agência, você vai solicitar, fala, eu quero as 2 vagas gratuitas de transporte interestadual. Ah, mas já está ocupada. Não, então me diz quais são os assentos que estão ocupados. O número dos assentos, porque na hora que eu for vir aqui eu quero conferir. Eles são obrigados a te dar os números dos assentos que já foram ocupados de forma gratuita. Se eles te derem esses números dos assentos que foram ocupados de forma gratuita, aí você fala, agora eu quero comprar um e eu quero pagar só 50%, eu quero metade de desconto. Isso é direito seu, tá bom? Vamos lembrar outro ponto aqui. Vamos lembrar que a partir dos 60 anos é a lei local que vai estabelecer se você tem direito ou não.
Eu redigi um projeto de lei estabelecendo a mudança do Estatuto da Pessoa Idosa para que a pessoa passe a ter direito ao transporte gratuito a partir dos 60 anos, federalizando esse direito e não dependendo do gestor local. Vamos lembrar a maldade que o finado Bruno Covas fez com todos os idosos do estado de São Paulo. Já havia o direito. Ele, para aumentar o seu próprio salário e o salário dos seus ministros, retirou o direito dos idosos ao transporte gratuito e aumentou o seu próprio salário. Isso causou uma comoção e por causa disso a gente criou um projeto de lei que eu entreguei ao deputado federal Ricardo Silva e ainda tramita no Congresso Nacional. Esperamos que os deputados que lá estejam briguem satisfatoriamente para que esse projeto ande. Segunda pauta que eu quero falar com vocês: isenção de IPTU. IPTU, para quem não sabe, é o Imposto Predial Territorial Urbano, ou seja, é um imposto que incide sobre a sua casa, sobre a sua propriedade. Muitos municípios do país, inclusive, isentam os idosos do pagamento do IPTU. Tá? Vamos lembrar que é uma lei municipal. No entanto, cada município tem suas próprias regras. Por exemplo, vou dar aqui o caso de São Paulo, tá? Os benefícios são concedidos às pensionistas e idosos que atendem aos seguintes pré-requisitos. Não há outro imóvel no município, ou seja, você tem que ter imóvel único. Usar o imóvel como residência, não serve aquele imóvel que você loca. Acho errado, acho equivocado. Se você loca um imóvel para estar locando outro para você morar, acho errado. Deveria estender aqui, tá? Renda mensal que não ultrapasse 3 salários mínimos no ano desejado, ou seja, você tem que demonstrar que sua renda é no máximo de 3 salários mínimos. A propriedade deve pertencer ao patrimônio do requerente, do idoso, e o valor de mercado do imóvel seja de até R$1.369.813. Esses são os requisitos para São Paulo, tá? O que eu acho? A minha visão aqui. Eu entendo que não deveria ficar a cargo de cada município. Isso aqui deveria ser regulamentado dentro da própria Constituição Federal, para que os municípios tivessem os requisitos mínimos de ajuda ao idoso. E, caso o município quisesse estender além desses requisitos, poderia, mas o mínimo deveria ser fornecido pela própria Constituição Federal. É a carta protetora de todos os cidadãos brasileiros, inclusive os idosos, que não deixam de ser cidadãos ao aposentarem. Muita gente pensa que a pessoa, depois que aposenta, ela deixa de ser cidadão, o voto é facultativo. Tá errado, tá? Essa mentalidade a gente tem que mudar. Meia entrada para os idosos. Para obter uma meia entrada, basta mostrar sua identificação com a foto real. Você não precisa de carteirinha específica. Mostrou a carteira de identidade, com a sua fotinha, seu rostinho bonitinho lá, e mostrando a sua idade, você já tem direito a pagar meia entrada, tá? E os idosos podem garantir a metade do preço em diversas situações. Aqui eu vou especificar para vocês. Espetáculos, tá? Uma semana, 2 semanas, eu fui num show aqui do Queen Cover, aqui em Ribeirão Preto. Espetacular. Se eu tivesse mais de 60 anos, eu deveria exigir pagar só a metade do valor e eles deveriam acatar. Apresentações teatrais, teatros, ingressos de cinema, pessoal. Lembra daquele tempinho que você assistia o cinema, aquele momento gostoso que você tinha? Pois é, você pode reviver isso hoje pagando só a metade, é direito seu. Atividades culturais, jogos de futebol, aí o pessoal do Rio de Janeiro que gosta muito de assistir um joguinho de futebol, o pessoal da capital, São Paulo, paga só a metade. E atividades esportivas também. Outra questão aqui que é crucial, mas muitas pessoas deixam passar batido: prioridade nos programas habitacionais. O Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. O que você pode fazer? Os idosos terão acesso e prioridade garantida na compra de imóveis no âmbito do programa habitacional. Esta regra também se aplica a projetos habitacionais estaduais ou subsidiados, tá? 3% dos imóveis são destinados para pessoas com mais de 60 anos. O financiamento do imóvel deve ser baseado no valor que a pessoa recebe na aposentação, tá? Pessoas com mais de 60 anos podem entrar em contato com a empresa responsável pelo programa habitacional. Então, você
como aposentado, como idoso, deve fiscalizar a aplicação dessa lei. O que acontece é que muitas pessoas não fiscalizam e, às vezes, eles não cumprem essa regra. Se o governo, o município, o estado, a própria União fizer um programa habitacional e você constatar que não foi cumprida essa regra mínima de espaço para os idosos, você pode entrar inclusive com ação contra a prefeitura, fazer uma denúncia no Ministério Público e eles têm que cumprir essa regra. Quem sabe a sua casa está lá te esperando, você tem direito e às vezes você está pagando um aluguel caro aí com esse salário de miséria que o aposentado sofre hoje, porque o seu município, como via de regra, não cumpre a lei. Atendimento preferencial. Idosos com mais de 60 anos devem receber atendimento imediato e direto, bem como atendimento personalizado de organizações públicas privadas que prestam serviços à população. As leis destinadas aos idosos também garantem prioridades para os processos realizados em espaços públicos, instituição financeira e serviços especiais na Defensoria Pública. Pessoal, é o seguinte, o Brasil é uma piada, um Brasil de palhaços. Vocês com mais de 60 anos, por lei, têm prioridades em filas, estabelecimentos. Na própria votação, os idosos tiveram que ficar na fila, porque nem na votação, o exercício máximo da democracia, isso foi cumprido. Tá? E ali, ainda bem que onde eu estava votando, eu vi, eu falei e pedi para os aposentados denunciarem, então o pessoal teve consciência e deixou passar na frente. Mas brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura, não tem essa moral, né? Então, prioridade é um direito do aposentado. Imposto de renda isento para idosos, isso aqui é importante demais. Aposentados do INSS e aposentados com mais de 65 anos ou mais têm direito à isenção adicional do imposto de renda do indivíduo pessoa física, tá? Imposto de renda pessoa física e IRPF, tá? Assim, ele já tem uma isenção de R$ 1.903, tá? Por mês. Ou seja, se você ganha até R$ 1.903, qualquer cidadão brasileiro não paga imposto de renda, que é a mesma para os demais contribuintes. Já os segurados do INSS podem se beneficiar de outra faixa de renda de isenção no mesmo valor. Ou seja, se você tem mais de 65 anos, é aposentado, esse valor dobra, tá? De R$ 1.903 vai para R$ 3.800, ou seja, muito aposentado está dando dinheiro de graça para o governo, para essa cambada de sem vergonha ficar usando aí em orçamento secreto, comprando o voto das pessoas e se elegendo para mandar nesse nosso Brasil mais um pouco. Então, cuidado, não dê dinheiro de graça para o governo, que o governo não te ajuda em nada, tá? Então, muito foco, se é direito seu, corra atrás e cobre, tá bom? Olha, por fim, mas não menos importante, o aposentado, o maior de 60 anos, tem direito a medicamento gratuito e prioridade no processo. O poder público ele tem a obrigação de fornecer medicamentos aos idosos, especialmente aqueles medicamentos de uso contínuo. Diabetes, pressão alta, dentre outros, que vem ocasionando aí um desgaste de saúde aos idosos pela idade, né? E isso tem que ser gratuito, tá? E também tem que ter intenções e recursos relacionados ao tratamento, moradia, reabilitação. Tudo isso faz parte do direito dos idosos, tá? E a gente vai estar fomentando aqui sempre os seus direitos e levantando essa bandeira, porque é mais do que meritório, é mais do que justo, tá bom? Então eu peço a você que assistiu esse vídeo, compartilhe, curta, mande para mais pessoas. É importante que eles saibam dos seus direitos. Muitas pessoas ficam sem usufruir os seus direitos porque não têm a informação adequada. Brigue pelos seus direitos. A melhor forma de você exercer a sua democracia é brigando pelos seus e pelos dos outros. Assim como eu estou fazendo aqui, te orientando, brigue por isso, tá bom? Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.